Beleza. Então, agora dando oficialmente uma boa noite para vocês. E como eu estava dizendo, queridos da turma C, nós vamos começar hoje uma sequência de duas reuniões que vão falar sobre um assunto muito importante para o nosso, para dois componentes curriculares aí que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. E eles, nessas reuniões, a gente já começou isso na jornada anterior, e estamos dando sequência nessa jornada, na jornada 1 de 2024, e na jornada 2 nós vamos dar sequência a essa integração do pensamento computacional com a robótica. Eu quero deixar de antemão os colegas assim bem tranquilos, porque a gente tem consciência de que a robótica, ela demanda não só o conhecimento da programação através do M-Block para o Arduino e também outros recursos da robótica, e também demanda materiais específicos, né? Uma vez que as escolas, né, têm recebido, especialmente aquelas escolas de período integral, as cívico-militares, escolas de ensino médio, a gente vê que tem recebido os materiais, os kits de robótica que envolvem essas duas práticas. Tá? Eu quero deixar de antemão a minha turma C, os meus queridos colegas, tranquilos, tá? Com relação à questão de materiais. Já tive na semana, tem alguns colegas já que se anteciparam e deram uma olhadinha lá nos roteiros que nós deixamos disponibilizados, né? Se seria necessário algum material e tudo para que a gente fizesse, então, essa prática nessa semana. Tem um material especificado, né, inclusive para você fazer, você imprimir, né, para fazer ali o sistema, o esqueminha da parte eletrônica e tudo. Mas eu preferi deixar isso para que o professor, dentro da sua prática, ou mesmo aqueles professores que optarem por fazer essa ponte entre a robótica e o pensamento computacional na sua implementação, para que escolham essa demanda, tá? Que escolham essa prática, que escolham essa atividade. Tá? Mas vou trazer aqui para vocês, explicar tudo direitinho, deixar bem esmiuçado da melhor maneira possível, né? E, mais uma vez, deixá-los bem tranquilos, especialmente aqueles colegas que estão começando de pouco tempo no pensamento computacional, que ainda estão ali na praxis diária da programação, refazendo os seus programas dentro do Scratch, ou lá onde o site que esteja utilizando, que vamos fazer isso passo a passo e com muita tranquilidade, para que realmente você tenha qualidade na hora de passar esses conteúdos para os seus estudantes. Ok? Tranquilo, então? Não vai, não, como dizia aquele velho anúncio de chinelos, né? Não solto as tiras, não tem cheiro, é de qualidade, você vai utilizar durante muito tempo na sua vida, beleza? Então, hoje eu estou assim, soltinho, igual arroz de terceira. Vamos pegar aqui vamos compartilhar aqui o nosso roteiro de hoje, para que vocês, esse mesmo. Então, lá vai. Deixa eu abrindo aqui, deixa eu fazer uma apresentação de slides, né? Beleza. Então, pessoal, essa é a reunião 2 da jornada 2 de 2024, da semana, referente à semana de 10 a 14 de junho, onde nós vamos falar sobre circuito elétrico, uma aula específica do 6º ano, tá? Então, a nossa agenda de hoje, um acolhimento de 10 minutos para início de conversa e nossa experiência 5 minutos, fundamentando a prática 15, em ação e compartilhamento 40 minutos, e para concluir 10 minutos. O nosso calendário novamente, né, para você ficar bem ciente aí das nossas datas principais, que são os dias 16 e 30 de agosto, né? E depois, na sequência, nós vamos ter aquela semana de feedback, compartilhamento ali na primeira semana de setembro, e, enfim,
a final da jornada. Lembrando sempre que a 2, né, vocês sabem muito bem, mas é sempre bom frisar, que é a jornada que ela é entrecortada pelas nossas férias de meio de ano, né? Alguns falam recesso, eu gosto muito de falar férias, porque me dá assim, uma sensação boa, né? Que a gente vai realmente estar assim, desligado durante um bom tempo da escola, para a gente poder se recarregar, né, professor Creone? Dar uma respirada para a gente é muito importante para a gente ter aí esse tempo de qualidade, não só com a gente mesmo, mas também com as nossas famílias, né? A gente precisa disso para mantermos a nossa prática de qualidade, essa parada no mediano para a gente, pessoal, olha, é fundamental. Ainda mais nesse ano que a gente está com. A gente teve o quê? Um feriadinho emendado, né? Que foi esse que acabou agora, e não tivemos mais, né? Ok, professor Rogério, o importante é que o colega está aqui, né? Tudo bem, tranquilo, professor. O importante é que o colega está aqui e seja muito bem-vindo, querido. Vamos em frente, gente. Aí o nosso cronograma, para você sempre estar por dentro, né, de onde a gente se encontra, onde a nossa jornada está nesse momento. Nós estamos, então, na primeira das 2 reuniões de integração com robótica. A gente vai ver, então, hoje, circuito elétrico, e na próxima reunião nós vamos ver labirinto 1 e 2, tá? Então, vão ser essas reuniões aí de integração. Acolhimento. Cursista, agora vamos testar o seu conhecimento sobre circuito elétrico. Entre no link do chat e responda as questões. Vamos ver aí, pessoal aí, os colegas que são eletricistas amadores, né? Vamos ver se vão se dar bem aí agora nesse teste aí. Eu vou botar aqui no chat para vocês. Veja aí, veja se vocês conseguem abrir. É um link do Genial. Deixa eu abrir aqui para vocês verem como é. Tá? Ele vai abrir assim para vocês. Tá? Essa capinha, tá bom? Então, quem for terminando o teste aí, levanta a mão no chat e me diga se levou um choque. Não, choque não, pô, brincadeira, né? Diga se foram bem aí no teste para eletricista. Vejam bem, eu não estou sugerindo aqui para ninguém uma segunda profissão, mas quem sabe, né? Alguém com talento aí, né? Colegas aí que trocam a tomadinha em casa, instalam um chuveiro elétrico, né? Quem sabe não vão se dar bem aí nesse teste, né? Eu não vou abrir agora porque eu já me dei mal aí umas 5 vezes até acertar tudo. Vamos ver se vocês se dão bem aí. Não, brincadeira, eu acertei na primeira. A professora Janice está parecendo que sabe tudo ali. Ela tá matando a pau, a professora Janice. A professora Márcia está com uma atenção, cara. Professora de física, se não matar a pau nisso aí, ó, mas eu cheguei na terceira, já não sei. Eu ia falar que a professora A parte teórica a gente sabe, mas a parte prática, quando a gente chega na parte prática, é difícil. Eu quase pedi a conta do meu padrão de física por causa da robótica. Aí, na parte prática, chama o seu João eletricista. E olha lá ainda, viu? Aqui nós temos que chamar o seu Eloy Sony. Seu Eloy? Aí é o seu Eloy. Seu Eloy, então, viu? Tá certo, tá certo. Quem for terminando, por favor, levanta a mão no Meet para mim, tá, pessoal? Professor Creone. Professor Creone, só de curiosidade, o professor acertou tudo, professor? Professor, dessa vez na eletricidade não é muito meu forte, rapaz. Ainda bem que resistência é você ir para a floresta e ficar de boa lá, porque questão elétrica é delicado. Você não está sozinho, não, Creone. Fique tranquilo. Mas foram 4 assertivos lá e 2. Pô, foi bem, cara. Negativos. Foi bem. Professora Jéssica, como é que foi aí, professora? Acertei tudo. Ô, louco! Caraca, meu! Que beleza, eu sou formada em eletrotécnica, pro. Aí não dá para errar, meu irmão é engenheiro de automação, meu marido faz engenharia elétrica. Caramba, então não pode errar de jeito nenhum, professora. Parabéns, parabéns. Professora Juliane, como é que foi a parada aí, professora? Como é que foi aí? Errei uma.
Errou? Pô, tá bom pra caramba, pô. Tá bom pra caramba. Eu, nas 6 primeiras vezes, errei 3. É, mas é bem legal, né, gente? São algumas noções, brincando assim para descontrair a galera. Mas são algumas noções que a gente tem que. Obrigado, professora Cristiane. Que a gente tem que, assim, começar a pensar, só para a gente refletir um pouquinho mais sobre essa questão da eletricidade. Professor Luiz, você é fera também, professor Luiz? Você é fera também, só errou uma, professor? Pô, cara. Obrigado. Moleque. Pô, foi bem pra caramba. Nem sabia que era bom. Ó, tá vendo aí, ó? Tá vendo aí? Revelando talentos, professora Marlene aí, tá vendo? Isso, tá, joia. Obrigado. Joia. Obrigado. Obrigado, senhor professor. Então, pessoal, são algumas questões somente para a gente começar a refletir e pensar sobre a questão do circuito elétrico, né? Vejam que a eletricidade, ela está em qualquer lugar. Em qualquer lugar, em diferentes proporções, em diferentes dimensões, em diferentes espaços, né? Ela contém tudo. Veja que quando a gente está num clima frio e seco, como a gente está tendo ultimamente, principalmente no período da manhã, quando você fecha a porta, muitas vezes você escuta aquele estalinho assim, tec, aquilo ali, a fecha da porta do carro, né? Você escuta aquele estalinho assim, até que aquilo ali é uma descarguinha assim, pequena de acumulação elétrica, né? Que acontece no carro de uma forma geral, né? Justamente por conta da temperatura, do tempo. Isso ocorre com é muito comum. Tem alguns motoristas, não sei se vocês já notaram isso, que colocam assim uma fita de metal na parte de baixo do carro, e aquela fita ela vai, na medida que ela vai riscando o chão, quando o carro vai andando, ela vai descarregando um pouco essa eletricidade acumulada, justamente para não dar aquele choquinho na porta, né? Então, ela está em todos os lugares. E, nesse sentido, você utilizar a eletricidade para vários recursos na vida tem sido cada vez mais um modo de facilitar e de desenvolver o modo de vida nas grandes cidades, de uma forma geral. A eletricidade tem sido saída e tem sido recurso para várias coisas, gente. Inclusive, ultimamente, nós temos visto isso até nos meios de transporte mesmo, né? Cada vez mais a gente vê bicicletas elétricas, patinetes elétricos, carros elétricos, ônibus elétricos. Então, tem sido muito utilizado isso como recurso. Moto, né, professor Crione? Verdade, motos elétricas também, bastante. Isso tem sido utilizado como recurso cada vez mais comuns, né? Recurso cada vez mais comum na nossa sociedade. Mas vamos voltar ali para o nosso roteiro, pessoal. Parabéns aí pelos acertos e tudo, pela participação, né? Voltando aqui para o nosso roteiro. Os objetivos dessa aula, pessoal, são compreender a integração de robótica e pensamento computacional através da construção de um circuito elétrico, conhecer os componentes e conceitos de LED e as polaridades de uma bateria de lítio de 3 volts, e reconhecer o circuito elétrico condutor paralelo e demais componentes de um circuito do semáforo. Sabe o que é o semáforo, né, cara? É aquilo que a gente tem que respeitar e reza para que o outro motorista respeite também, principalmente nas esquinas, né? Quando a gente para no sinal vermelho, a gente sabe, não podemos andar, não podemos ir em frente. O sinal verde, vamos embora, né, rapidamente, né? E o sinal amarelo é justamente aquele em que a gente tem que já ter atenção, porque o sinal vai fechar, né? Então, é por isso que é muito importante essa atenção no trânsito. E o semáforo, gente, aqui, nessa lição, nessa integração, ele serve não só como elemento para a gente conhecer bem a questão do circuito, mas também um elemento educativo para o nosso aluno na questão do trânsito mesmo, na questão dele entender, compreender por que o papai, a mamãe, o motorista do ônibus, da van, enfim, tem que parar no sinal vermelho, justamente porque é essa ordem que é
transmitida por essa cor no Código Brasileiro de Trânsito, aliás, no Código provavelmente mundial de trânsito, né? Todos onde tem sinaleiro nas esquinas, normalmente é esse o recurso, né? E também tem os sinais para pedestres, e, enfim, de uma forma geral. Por isso que é legal essa integração aí, utilizar esse elemento, gente, é muito bacana com as crianças, tá? E, então, compreender e construir circuitos elétricos de um semáforo com 3 LEDs coloridos, verde, amarelo e vermelho, e compreender a importância do semáforo no dia a dia. Para início de conversa, para a programação, nós utilizamos comandos, códigos, né, para gerar ações dos personagens na robótica. Os comandos se transformam, gente, em pulsos elétricos que realizam as ações. A base para existir pulsos são os circuitos elétricos. Por isso, nessa etapa, precisamos aprender como os circuitos funcionam. O nosso objetivo hoje, basicamente, é esse, pessoal. Entender o funcionamento desse circuito. Nós sabemos que botou o dedo na tomada, vai levar choque. Mas por quê? Onde que acontece essa viagem dos elétrons e como isso acontece para que realmente a gente sinta esse efeito em nós, né? Possamos sentir esse efeito, né? A base para existir os pulsos são os circuitos elétricos. Por isso, nessa etapa, precisamos aprender como os circuitos funcionam. Comandos em programação estão para pulsos elétricos na robótica. Voltando, comandos em programação estão para pulsos elétricos na robótica. Eu quero só fazer uma revisão aqui, queridos, antes da gente continuar essa aula. Por gentileza, levante a mão no Meet, os colegas que já fizeram, já utilizaram e utilizam, né, a programação no Scratch. Por favor, levante a mão no Meet. Já conhecem o Scratch, já trabalham com o Scratch em suas aulas e mantenham a mão levantada, por favor. Professora Márcia, professor Crione, professora Cristiane, professor Juliano, professor Inês. Professora Janice, conhece o Scratch? Não. Professora Juliane? Professora Juliane? Professora Marlene conhece, ok. Beleza, gente, podem baixar a mão. Obrigado. Obrigado. Por isso que é importante, e isso comprova ainda mais, por que nós temos que abordar essa integração de forma básica, de forma inicial. Temos colegas aqui conosco que ainda vão conhecer o Scratch, o que é o Scratch, como que o Scratch funciona. Agora eu vou abrir um parênteses na nossa reunião, justamente para isso, para mostrar para vocês o Scratch, tá? Eu peço licença aos colegas que já conhecem, aos colegas que já têm esse know-how, por assim dizer, né, do uso do Scratch, para apresentar o Scratch para os colegas. O professor Crione, queria falar? Queria falar, querido? O professor, eu levantei só a mão para falar que eu tinha feito Scratch só, que eu conhecia. Legal, legal. Que se você manteve a mão, eu achei que você queria. Desculpa, professor. Então, pessoal, está aqui o Scratch. O Scratch é esse sitezinho aqui. Eu vou sair dele aqui um pouquinho para mostrar o acesso para vocês. A página inicial é justamente essa aqui. Vou colocar o endereço aí no Meet para vocês, tá? Vou colocar aí no Meet o endereço, beleza? Para os colegas que ainda não acessaram o Scratch, se quiserem nos acompanhar nisso, podem clicar nesse link aí, para pelo menos conhecerem, acessarem pela primeira vez o site que é a base do pensamento computacional, do trabalho com as crianças de pensamento computacional, beleza? Então, esse, gente, é o Scratch. Como é que eu acesso o Scratch? Você vai ali onde está escrito aderir ao Scratch. Vejam, gente, que é um português de Portugal, tá? Então, a maior parte disso que você vê na primeira página é um português de Portugal.
Veja aqui em cima que você tem o Scratch, vai aparecer a logomarca, você tem o criar, você tem o explorar, você tem ideias, você tem acerca, quer dizer, sobre, né? Se você quiser criar, isso é uma coisa que a gente mostra, mas aconselha não fazer antes de logar, tá? Se você quiser criar, você já pode criar no Scratch sem estar logado. Como é que você faz isso? Você clica aqui, ó, criar, ó, tá vendo? Clicou aqui, ó. Ele vai abrir uma página de projeto para você. Essa, gente, que está aparecendo aí agora, o pessoal que está vendo pela primeira vez, é a página, é o painel de criação no Scratch. Todas as programações, tudo que você vai fazer no Scratch começa aqui, tá? Então, o Scratch, ele já coloca, como você não está logado, ele coloca um vídeo, né? Um vídeo explicativo de como é o Scratch, tá? E o primeiro personagem que ele já deixa disponível para você é o gatinho, porque Scratch em inglês é arranhar. E a logomarca do Scratch só podia ser um gatinho, né? O professor Michel Resnick, né, quando inventou o Scratch, ele inventou justamente para crianças, né? Ele se baseou naquele jogo de Lego, que é um jogo de montar, para justamente tornar isso mais atrativo para as crianças, programar mais atrativo para as crianças, tá? E onde é que estão os códigos de programação? Estão bem aqui, ó. Você abre, ó, tá vendo? Tem motion, tem looks, tem sound, tem events. Aí você vai falar para mim assim, pô, Fred, você vai ficar gastando esse inglês aí barato de Campo Largo aí para gente, de 4 bar? Não, é porque eu estou mostrando para vocês que o Scratch é um site de programação internacional, gente. Tem várias línguas ali, inclusive português do Brasil, né? Se você quiser, você pode já colocar, né, aqui em português do Brasil, ó, language. Aí aqui você procura, ó. Você vai procurar. Eu quero português brasileiro, tá vendo aqui, ó? Cliquei aqui. Quando eu clico aqui, ele já automaticamente já traduz todos os campos por português brasileiro, tá? E tem o português Portugal, tem o português brasileiro, ele já coloca em português brasileiro. Fica mais fácil para você trabalhar com o Scratch. E aí você escolhe aqui, quando você for programar, o que você quer utilizar, tá? Como código do Scratch. Agora, eu quero lembrar a vocês o seguinte, lembra quando eu falei lá no início, que é legal para a gente treinar no Scratch, quando, mesmo sem estar logado, você pode criar no Scratch. Agora, eu vou fazer uma pergunta básica aqui, não vale para quem já usa o Scratch. Se você trabalhar assim, com o Scratch, ele vai salvar o projeto que você fez, sem estar logado? Ele vai salvar? O que vocês acham? Sim ou Eu não? acho que não. Acho que Não, não. né, Luiz? Perfeito. Sabe por quê? Ele faz isso? Aí alguém vai perguntar, mas, poxa, então por que ele deixa a gente programar sem estar logado? Para você treinar, para você se familiarizar com os diversos mecanismos, com os diversos tipos de programação que você pode fazer no Scratch. Aí depois você loga e faz o seu projeto inicial. Agora vamos mostrar para vocês como que se loga no Scratch. É assim, ó. Você vai clicar aqui em entrar, tá? Antes, se você não tem inscrição no Scratch, se você não fez ainda o seu cadastro no Scratch, você vai clicar aqui, ó, inscreva-se, e aí você vai escolher o nome seu, um username para você, depois você vai criar uma senha e vai repetir a senha. Quando você clicar em próximo, aí é só você seguir as orientações do Scratch, pronto, você vai estar logado no Scratch. Vou repetir, você vai clicar em inscreva-se, você vai escolher um username, um nome seu, um nome que você vai identificar, é particular seu, e você vai escolher também uma senha, tá? E aí, quando você fizer isso,
você clica em próximo, aí eu acho que tem mais uma página, que eu não vou lembrar bem, gente, porque eu já fiz há algum tempo, aí tem mais alguma coisa ali para você preencher, e pronto, você está logado no Scratch. Eu vou fazer o login aqui meu agora, e vou mostrar como é Scratch por dentro. Você clica em entrar, aí eu vou colocar aqui o meu username. Veja que eu escrevi o meu nome e meu sobrenome ali. Vou botar a minha senha. Eu botei 8 caracteres, clico em entrar. Pronto. O Scratch está aqui, né? Ele vai abrir no primeiro projeto, porque ele está prevendo o quê? Que eu quero um projeto em aberto, eu quero um projeto novo, tá? Então, tem vários mecanismos aqui no Scratch. Vejam que o meu objetivo nessa reunião de hoje, primeiramente para o pessoal que nunca entrou, nunca acessou o Scratch, é que vocês entrem, que vocês acessem. Eu gostaria de pedir agora, para quem já fez esse acesso que eu acabei de mostrar, para que levante a mão no Meet para eu saber que conseguiu acessar. Por favor. Obrigado. Professora Juliane. Mais alguém? Obrigado, professora Janice. Valeu, professora Marlene, obrigado. É bem simples, né? Uma coisa assim bem simples, mas eu recomendo que, como a gente vai entrar em mais alguns sites, que vocês sempre anotem ou coloquem no arquivo, né, no computador de vocês, as palavras-chave, né, os usernames e as senhas, para que vocês não percam, não se embolem aí na hora de acessar, tá? Eu estou falando por experiência própria. Então, eu anoto sempre para não esquecer, muita senha, a gente lidar com senha o dia inteiro, né, pessoal? Então, é sempre importante você ter essas senhas anotadas em algum lugar. O que eu não for usar, eu não preciso deixar. Então, eu não quero ver esse vídeo agora. Se vocês quiserem acessar o vídeo depois, podem. E eu não quero usar o gatinho também, eu quero usar outro ator. Então, eu clico aqui, ó. Quer deletar esse ator? Ok. Pronto. Entendeu? É assim que a gente começa a programar no Scratch. Beleza? Vamos sair agora aqui um pouquinho, vamos deixar o Scratch aí e vamos voltar para o nosso roteiro, tá? Vamos voltar aqui para o nosso roteiro. Tínhamos parado aqui, né? Então, vamos em frente, né? Os semáforos, gente, são muito importantes para a organização do tráfego e controle na circulação de carros, pedestres e, cada vez mais, de bicicletas e outras formas de transporte mais sustentáveis. Sem os semáforos, o trânsito das grandes cidades seria uma verdadeira confusão, um caos. Para isto, a programação é essencial para o funcionamento dos semáforos, pois ela é responsável pelo seu sincronismo, contribuindo com o fluxo do trânsito. Gente, eu não sei como está o município de vocês, mas eu vou falar aqui do município bem grande, que é Curitiba. Curitiba cresceu absurdamente aí nos últimos 20 anos, né? Que é mais ou menos o tempo que eu moro aqui. Os semáforos, eles, em alguns lugares, eles deixaram, assim, a cidade um pouco mais lenta, até por conta do aumento de volume de carros, de pessoas transitando, enfim. Hoje em dia, quais são os recursos que as leis do trânsito estão usando aqui? São os binários, né? São aquelas ruas que são paralelas, então você coloca uma rua só indo numa mão só e outra só voltando, que é para melhorar o fluxo de tráfego. E também as ciclovias, né, que são marcadas até no centro da cidade de Curitiba, você tem ali as ruas e as ciclovias andando em paralelo, que é para incentivar mesmo, estimular as pessoas a utilizarem mais as bicicletas e as vias exclusivas dos ônibus também. E, além disso, no centro de Curitiba, você agora tem a zona calma, né, a área calma, onde a velocidade máxima é 40 por hora. Isso tudo para que se estimule a utilização de transporte público e a pé e bicicleta, enfim. E, de qualquer maneira, o sinal de tráfego, os semáforos, eles continuam, né, seguindo e, assim, impondo
um ritmo ao trânsito, que, é claro, chega às 5h30, 6 horas da tarde, gente, fica absurdamente difícil andar de carro em Curitiba, é bem complicado, virou uma metrópole gigantesca, cada vez maior, né? Então, precisa realmente dessa questão. Acredito que em alguns municípios aí, que os colegas moram, ainda não deve estar, graças a Deus, nesse nível, né? Deve estar bem mais tranquilo, bem mais sossegado de se andar. De qualquer forma, o semáforo ele faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, e é por isso que é um símbolo tão importante, tão interessante para você trabalhar com as crianças, né? Os semáforos são representados por 3 círculos, cada um de uma cor. De cima para baixo, as cores são vermelho, amarelo e verde. A luz vermelha acesa significa que o motorista deve parar imediatamente. A amarela significa que devemos estar atentos, pois a cor amarela mudará rapidamente para o vermelho. E o verde significa que o motorista pode seguir em frente, conforme a representação da figura abaixo. Gente, são coisas óbvias, mas que são importantes para que fique bem fixado no conceito das crianças nessas aulas. Porque, na verdade, isso é que vai dar o entendimento básico do circuito que a gente quer apresentar para eles, e também, por outro lado, essa ordenação de luzes, o acendimento nessa ordenação de luzes, que vai ser fundamental para o trabalho, para o reconhecimento, então, do circuito que eles vão experimentar. Circuito elétrico em papel, semáforo. Ah, então é isso. Então a gente vai montar esse circuito num papel? Exatamente. Exatamente isso. O que é um circuito elétrico? Circuitos elétricos são trechos fechados. Por isso o nome, gente, de circuito. Lembra de um circuito de Fórmula 1, um autódromo? Sempre você tem uma sequência fechada, né? Você vai num parque, não sei se todos têm aí na cidade de vocês, normalmente o parque fica em volta tem uma trilha de caminhada em volta de um bosque, em volta de um lago, é um circuito fechado aquilo ali, né? De onde você sai é para onde você volta. Então, circuitos elétricos são trechos fechados que começam e terminam no mesmo ponto, formados por vários componentes que se associam de forma viável à passagem da corrente elétrica. Básico, isso é a coisa mais básica. As pessoas demoraram um pouco para entender ou criar coisas em cima disso, mas hoje em dia está, sim, um desenvolvimento absurdo em cima disso, né? A gente vê que quanto mais a gente estuda, as pessoas estudam, mais isso se desenvolve, né? Nesta aula, iremos criar um circuito elétrico em papel de um semáforo, onde terá um passo a passo para acender os LEDs, alternando as cores vermelho, amarelo e verde. Como eu disse no início da reunião, alguns colegas chegaram um pouquinho depois, a gente vai ter, hoje eu vou conversar com vocês sobre isso, a gente teria uma prática para fazer. No entanto, a gente entendeu que seria mais interessante apresentar isso como proposta, para que vocês pudessem entender, e quem sabe até replicar isso em sala. É simples, mas é muito interessante, demanda também que vocês tenham em mãos alguns materiais específicos para que isso ocorra, tá? Vocês já vão ver o que eu estou querendo dizer. Informações sobre a bateria e LEDs. A bateria tem 2 polos, positivo e negativo, né? Sabe aquela bateriazinha redonda, assim, que a gente compra? Tem vários modelos e tudo, né? Mas elas têm... A parte de cima da bateria tem umas que parecem até uma moeda pequena de 10 centavos, 5, 10 centavos. A parte de cima e a parte de baixo. São os 2 polos da bateria que fazem com que ela dê a sua carga para que os aparelhos, enfim, funcionem. A perna maior do LED corresponde ao polo positivo e a perna menor ao polo negativo. Vejam a figura, tá? Então, ali a gente tem um LED de 5 milímetros difuso, né? Então, você tem ali o ânodo, que é o terminal positivo, o ânodo, e o cátodo, que é o terminal negativo, tá? Vai todo mundo sair daqui formado em eletricidade hoje. Nossa,
Tem um monte de eletricista aí. Agora vamos montar o circuito elétrico. Vai. O professor Luiz também, o professor Luiz está animado, está animado. Vamos montar o circuito elétrico utilizando os seguintes materiais: componentes de um circuito de papel, semáforo. Fred, então a gente consegue, com esse programa, com esse esquema que você está nos apresentando, e esses materiais que você está nos passando também, a lista de materiais, a gente consegue fazer um circuito que o meu aluno em sala de aula veja esse circuito funcionando? Sim, colega, você consegue. Yes, you can. Ok? Mas como que vou fazer isso? Primeiro, você tem que conseguir alguns materiais que eu vou dizer assim, pessoalmente, alguns são bem fáceis de conseguir, outros nem tanto, tá? Porque vai depender de você ir numa casa, por exemplo, uma casa de iluminação, uma casa de produtos elétricos e hidráulicos, e procurar, por exemplo, 3 LEDs coloridos, vermelho, amarelo e verde. Às vezes a gente consegue com facilidade, é que a gente não está na época, né? Mas, por exemplo, na época de Natal, né, você consegue isso com facilidade, até para repor, se você tem aquelas luminárias de Natal, né, com várias luzinhas, né? Você tem lojas que vendem essas luzinhas para substituir aquelas que queimam, né? Então, isso é fácil de conseguir, mas nessa época. Mas tem algumas casas que você encontra. Bateria de lítio de 3 volts, a régua, lápis e borracha, um papel sulfite e cola, né? Normalmente, e essa cola, um colega nosso falou na nossa reunião, que a melhor cola é a cola de isopor, tá? Eu já vou falando, estou explicando bem, de novo, gente. Primeiro, para vocês entenderem qual seria essa dinâmica, tá? E depois, para que, se você quiser fazer isso com seus alunos, nossa, vai ser bem legal, tá? Aí a gente vai precisar de tesoura, um colchete, sabe aquele colchete de prender folha de sulfite também? Clips e um mini clip blinder, que é aqueles clipezinhos de prender papel de plástico, aquelas folhas, aqueles sacos plásticos que a gente bota nos fichários, né? E o papel alumínio comum de cozinhar, tá? E aí, você vai imprimir o anexo da aula 10 de circuito elétrico, vou mostrar para vocês daqui a pouco, e vamos para o nosso projeto no circuito elétrico 3. Então, vamos dar uma olhada aqui, deixa eu abrir para vocês verem, essa aula 10, está aqui. Aula 10 de robótica, tá? Essa aula, ela está disponível, o link dela está disponível nesse roteiro de hoje, tá? Você é só clicar nesse link que ela está aberta, está liberada para você utilizar, beleza? Então, aí vem todo o expediente, né? Uma aula de 2022, os objetivos e tudo, contextualizando. Vejam, pessoal, que essas aulas, eu gosto bastante dessas aulas do governo, né, do circuito elétrico, essas aulas da diretoria de tecnologia e inovação, porque eles prezam por estar assim muito bem esmiuçado, muito bem explicado, uma vez que a gente vai ver isso, e não só nós, mas principalmente o nosso aluno, pela primeira vez. Então, é importante que elas realmente venham bem explicadas, até para que você possa utilizar na sala de aula com as crianças. De novo, Fred, é para eu fazer isso obrigatoriamente com os meus alunos? Não. A gente está fazendo uma proposta especial para os colegas de trabalho, né? E especial para os colegas que já têm essa integração com a robótica nas escolas integrais, nas cívico-militares, tá? Fred, eu já fiz isso na minha turma, já deu super certo, foi super legal. Aliás, alguém aqui já fez isso na sua turma? Já construiu? Professora Marlene, como é que foi, professora Marlene? Conta para nós. Então, professor, eu fiz, não foi nem robótica e nem pensamento computacional. Eu fiz ano retrasado na aula de ciências, que entra a disciplina de física. Então, o 8º ano trabalha um pouco do corpo humano e um pouco de física. Daí, na disciplina de física, nós fizemos o circuito elétrico. E foi muito bom, deu super certo. Mais ou menos igual esse aí que o senhor já propôs.
Ah, que legal, professora. Só o senhor que está errado, é você, por favor. Mas o resto, muito bacana, professora Marlene. Que legal que você conseguiu e Porque fez isso com os a alunos. gente já teve ideias lá, assim, de fazer, por exemplo, quando tá perto do Natal aí, como você disse, aí os desenhinhos normais, eles fizeram desenhos, e aí o circuito foi colocado embaixo da folha. Daí, a hora que apertava lá o botãozinho para poder encostar o positivo no negativo, daí acender alguma parte com um chapéuzinho, algum acessório do desenho. Bem legal. Oh, Eles bacana, gostam muito. bacana. Porque, na verdade, Marlene, o prazer da criança está justamente em ver esse fenômeno acontecer na frente dela e ela ser o artífice principal para que isso ocorra, né? Eu acho isso muito legal, essas experiências, esse... É uma cultura maker, né, Marlene? É a cultura maker, né? Isso, é Quando a uma gente cultura pega... maker. Então, a gente envolve bastante. E na disciplina de ciências, tem bastante coisas assim que a gente pode pegar de outras para trabalhar ali, né? Em ciências, Perfeito, práticas perfeito. experimentais. Ah, que legal, professor. Bacana, muito bacana. Então, gente, vejam que realmente o principal atrativo desse tipo de aula é justamente esse: é a criança botar a mão na massa e poder, então, reconhecer, né, e fazer com que aquilo que está sendo proposto, né? Vejo que nós temos aqui explicitado também as competências gerais previstas na BNCC também, que aquilo que está sendo proposto vai acontecer. E ele é um dos responsáveis principais, é o artífice principal para que isso ocorra, né? Vejo que quantas vezes, assim, a gente vai falar agora aqui um pouco do pessoal, né? Quando eu cheguei aqui, quando eu vim para cá, e a gente começou a morar num apartamento aqui bem perto desse que eu moro hoje em dia, eu não trocava uma lâmpada sequer, gente. E de uma hora para outra eu me vi ali na situação de aprender a trocar tomada, aprender a mexer, fazer instalação de eletricidade mesmo, básica, instalar chuveiro, trocar resistência, né? E fui aprendendo, por conta de levando muito choque, fui aprendendo, porque muitas vezes não tinha o tiozinho da elétrica para chamar, né? Então a gente que tinha que resolver. E isso a gente fazendo, realmente a gente aprende com certeza. Voltando, projetando isso para os nossos alunos, nossa, gente, olha, é uma coisa incrível de se fazer, né? Então aqui a gente tem, ó, também para serem desenvolvidas, olha só o que a gente desenvolve, habilidades, né, do século XXI a serem desenvolvidas nessa aula, né? Pensamento crítico, afinidade digital, resiliência, resolução de problemas, colaboração, comunicação e criatividade, né? Então, aqui, ó, mesmo repetindo os materiais, eu vou deixar a aula tá lá, pessoal, para vocês olharem melhor, tá? Depois, quando vocês estiverem aí, né, com mais tempo para dar uma estudada, para dar uma analisada melhor. E depois, vamos para o nosso circuito elétrico. Mas eu quero, antes de ir para o circuito elétrico com vocês, deixa eu apresentar aqui logo a capa dessa, né, dessa aula de circuito elétrico, né, só para vocês verem melhor. Então, aqui a gente tem a interação com a robótica, né, e a integração com a robótica, né, deixa eu apresentar aqui, abrindo no Scratch, a integração com a robótica. Isso é um projeto, gente, que a gente faz assim uma tradução do que acontece na prática, como a Marlene fez com as crianças dela, para o Scratch. Então, aquilo que a Marlene fez na prática com as crianças, é isso que está sendo demonstrado nesse projetinho do Scratch, tá? Deixa eu abrir o projeto para vocês. Então, olha aqui, ó. Você tem, no caso, aqui embaixo, quem está pegando o Scratch pela primeira vez. Olha só, gente. Lembra que a gente tinha o gatinho aqui? O gatinho era um ator. Aqui nós temos dois atores. Um é o semáforo e o outro é o clipe de papel, tá? Então, veja o que acontece quando eu clico a bandeira verde, que é o início de qualquer
qualquer programação no Scratch, você tem que, para começar a programação a funcionar, a atuar, você tem que clicar a bandeira verde. Ó, você clica aqui, né? Ele roda o clipe, de novo. Acendeu a luz vermelha, de novo. Tá? A verde. A amarela. Tá vendo lá? Então, a cada rodada do clipe, ele vai acendendo uma das luzes. Por quê? Porque aí fecha o circuito daquela luz e aí ele acende, tá? Esses aqui, esses blocos que estão aqui, são as programações para que o semáforo acenda. Isso depois, com o tempo, durante as nossas reuniões, vocês vão aprender a fazer a montagem dessas programações aqui. Eu só estou mostrando para ver como que fica a programação de cada ator. Então, essas aqui são as programações do semáforo. E a do clipe? A do clipe está aqui, ó. É esse bloco de programação aqui, tá vendo? Então, cada um dos blocos... Onde é que você encontra esses blocos, professor? Aqui, ó. Tá vendo? Tem os grupos de blocos diferentes para você utilizar. Onde é que está o da bandeira quando for clicado? Em eventos. Ó, é um evento, né? Quando você quer que o jogo comece, quando a bandeira verde for clicada. Tá? Sempre é utilizado esse aqui para começar as programações. Tá bom? Então, tá ali, ó. Sempre quando... Aí, vá para a posição menos 115, y igual a 16, é aqui em movimento, ó. Vá para, tá vendo? É aí, ó. É onde o clipe está dentro do nosso painel. O painel ele tem o quadrante Y, que é os verticais, e o quadrante X, que são os horizontais. Então, ele está exatamente nessa posição aqui, ó, menos 115, X e Y igual a 16. Por isso que ele já aparece ali daquela forma, tá? Mas eu não vou me aprofundar muito hoje no Scratch, eu só estou mostrando para vocês como que a gente faz essas programações. Depois, para chegar aqui, a gente vai fazendo a montagem gradativamente, passo a passo, para que a pessoa entenda de como que a gente chega nesse tipo de programação para funcionar do jeito que eu mostrei ali para vocês. Beleza? Ai, professor, não entendi nada. Aí eu digo para você assim, que bom! Essa é a parte, é a melhor parte, porque quando a gente começar a ter uma tradução disso tudo que a gente está fazendo, vai ficar muito melhor para você entender. O segundo projeto de Scratch para integração com a robótica é esse aqui, ó. Tá? Então, vamos dar uma olhada no interior dele. Vejam só. Veja que aqui, ó, tem um atorzinho aqui em cima. Ó. É o Avery Walter, alguma coisa assim, Avery Walter, alguma coisa, o nome dele. O outro é o semáforo. Veja que a programação do semáforo não muda, né? Quando eu receber verde, quando eu receber vermelho, quando eu receber amarelo. Por isso que são 3 blocos iguais, professor, exatamente. Você só vai mudar a cor, né? E aí mude para a fantasia semáforo amarelo, né? Então, tudo isso já está previsto no Scratch. E o atorzinho, como é que é? Ah, o atorzinho agora, a programação dele é grande, né? A programação do atorzinho é grande aqui, porque tem bastante coisa que ele faz. Eu deixei assim bem pequenininho para vocês entenderem a quantidade de programações que a gente tem que fazer para o atorzinho funcionar, né? Então, ó, vou deixar ele aqui mais em cima para abrir mais um pouco, né? Aumentar mais um pouquinho aqui. De qualquer maneira, vai ficar difícil para vocês enxergarem tudo, tá? Então, como é que funciona isso? Vamos dar uma olhada, vamos ver. Vamos ver aqui. Bom, cliquei aqui, parei. Deixa eu ver de novo. Ih, rapaz. Ah, eu acho que é aqui. Ó. Ah, tá. Nas setinhas do computador. Então, o que eu fiz? Quando eu pego aqui nas teclas do meu teclado do computador, a Avery, ela anda, ó. Ó. Eu quero que ligue o sinal amarelo. Eu vou com a Avery até o amarelo. Ó, acendeu a luz amarela.
Aí, quando acende a luz amarela, ela espera, acho que 1 segundo, e aí ela volta para a posição inicial. Agora eu vou no verde, ó. Estou andando com ela para o verde. São aquelas 4 setinhas do teclado do computador, tá, gente? Cima, embaixo, esquerda, direita. Beleza? Então, essa é uma das programações que estão, então, fazendo essa integração com a robótica. Agora eu quero mostrar para vocês o circuito elétrico fechado. A aula 10 nós já vimos, robótica, primeiros passos também. Comece desenhando ou imprima o modelo do circuito elétrico, semáforo em uma folha de papel sulfite, figura ao lado, ou imprimir o anexo 1 da aula 10 do circuito elétrico. Ué, tem o circuito. Ah, tá aqui, ó. Peraí. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Deixa eu chegar lá no modelo, ó. Tá vendo aqui a foto, ó, como é que fica? É um papel sulfite, você tem um modelo para imprimir nesse papel, você vai colorir e depois colar o papel alumínio nas linhas que já estão predispostas para que se crie o circuito para fazer a ligação do semáforo. Olha aqui, gente, onde entra a bateria de 3 volts, né? O polo negativo é para baixo e o polo positivo para cima, como está aqui na figura, tá? Aí, descendo, ó, tem o clipe, né? O clipe bailarina, que vai ajudar você na ligação dos circuitos, que vai fazer o fechamento do circuito para ver a ligação das luzes, né? Aí você deixa a bateria fechadinha ali, por isso outro clipe. E aqui é o final do nosso circuito, do sinal, do sinaleiro, tá? Então é isso, ó. Beleza? Aqui embaixo eu acho que eu tenho para imprimir, deixa eu ver se tem. Peraí. Modelo para impressão do circuito em série semáforo. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem. Está aqui, ó. Esse é um modelo para você imprimir, se você quiser trabalhar com seus alunos. Ele funciona muito bem, é só você seguir o esquema mesmo dele e colocar as folhas de papel alumínio, né, os recortes de papel alumínio, para você fazer, então, o circuito fechado, para as crianças verem o sinaleiro funcionando, beleza? Vamos voltar lá nesse aqui, né? Aí, ó, aplicar a fita de papel alumínio nas linhas desenhadas. Ah, professor, e se eu quiser fazer isso depois, eu vou ter... Está tudo na aula, gente, está tudo no nosso roteiro de hoje, beleza? É bem interessante, as crianças vão gostar bastante, tenho certeza, tá? Mas demanda que você consiga previamente esses materiais para você fazer isso acontecer na sua aula, tá? Tenho certeza que a professora Marlene deve ter pedido aí para as crianças, né, fazerem, encontrarem tudo, né? E outra coisa importante, pessoal, a descrição da integração do Na funcionamento do verdade, circuito. prof, só um Oi, momentinho. querida. Eu que comprei todo o material e levei, né? Porque se você ficar esperando para as crianças comprar, um compra e o outro não compra, né? Aí dá problema. Uhum. Mas dependendo da escola, dá para pedir para a direção, que a direção compra, providencia. Verdade, professora. Eu, às vezes, me esqueço que eu estou lidando com super colegas. Essa é a professora Super Marlene. Pegou e já resolveu os materiais, que já sabia que alguns aluninhos iam esquecer, né, professora? A gente faz isso mesmo. Muito bom, professora Marlene. Legal, legal. É isso mesmo, porque não tem jeito, né? Você pede lá uma lista de material. Ai, professor, esqueci a bailarina, esqueci a minha folha de alumínio. Muito comum, né? Bacana o que você fez, prof. Valeu. E a descrição da integração do funcionamento do circuito elétrico, os comandos no Scratch, né, que são relativos a isso que a gente fez aqui, primeiro, repita até que... Onde é que eu acho esse repita até que, Fred? Aqui no Scratch. Você vai achar aqui, ó. Quer ver? Opa, o que deu aqui? Ah, é aquele branco. Então, você tem aqui, ó, controle, ó. Tá vendo? Repita até aqui. Vamos procurar aqui no controle. Tá aqui, ó. Esse código aqui. Repita até aqui. Então, você tem todos esses comandos no Scratch já pré-estabelecidos, gente, tá?
Então, é bem mais tranquilo para você trabalhar. Mas é claro que também demanda, como a gente já está percebendo, você ter uma prática no Scratch para você poder replicar esses projetos, tá? Agora eu quero fazer o seguinte, então, com vocês, queridos. Quem já fez aí, os colegas que já estão vendo o Scratch pela primeira vez, os colegas que já têm o Scratch, eu vou passar para vocês, então, os links agora, já, tem no roteiro, tá? Mas vou passar para vocês agora os links desses projetos para que vocês possam abrir em casa e dar mais uma estudada para ver como que isso é traduzido do Scratch para aquele modelo físico que vocês acabaram de ver, que é a parte mais importante da robótica, né? A gente vendo a coisa acontecer concretamente, né? E também para você estudar, para você começar a pensar um pouquinho mais no Scratch, na programação em si. Eu estou colocando aí no chat para você, tá? Tem os 2 projetinhos, vou colocar para vocês, do semáforo, beleza? Abram, olhem, assim que for possível, dêem uma olhada, trabalhem, repliquem, repitam, tá? Podem refazer o projeto. E uma das coisas mais importantes do Scratch, gente, é a remixagem. É você passar os seus projetos para os seus colegas que trabalham com você, e uma comunidade gigantesca o Scratch tem, e também para você receber projetos de outras pessoas para você trabalhar, porque o Scratch é um site de aprendizagem coletiva. Aprendizagem de quê? De programação. Então, quanto mais projetos a gente replica com os colegas, mais fácil fica da gente entender a programação. Então, peguem, abram, vejam, reflitam, repliquem, repitam a programação do jeito que ela está fazendo. Olha, eu aprendi muito assim, ó. Eu abria uma tela, né, uma aba do Scratch com projeto feito, de um lado, e abria outro Scratch, você pode fazer isso, você abria outra aba de Scratch do outro lado, e ia repetindo aquele projeto, e como era a instalação dos códigos ali, dos códigos do Scratch, e como que eles faziam aquilo funcionar. E eu fui aprendendo com essa prática, e foi muito legal para mim. Tá? Então, vale a pena você pegar projetos já feitos, como esse que eu estou mostrando para vocês hoje, para vocês melhorarem a prática no Scratch. Voltando lá no nosso roteiro. Ó, é esse que eu estou apresentando para vocês. Tá? Então, voltando aqui, ó, vejam ali a foto dele funcionando. Agora, pode ter alguns problemas que podem não deixar o seu circuito funcionar. Então, aqui, os nossos colegas da técnica da robótica, pessoal, da programação, né, de uma forma geral, do EduTech, deixaram algumas dicas para vocês. Acendeu na sequência? Parabéns. Não deu certo? Reveja as dicas a seguir. Causas que impedem o LED de acender. As polaridades estão trocadas. Inverta a posição do LED. O circuito foi interrompido, o papel alumínio rasgou, ou existe algum material, cola, por exemplo, bloqueando a passagem de energia. Refaça, emenda não funciona. Não tente emendar, é melhor refazer. A bateria está gasta, troca a bateria, né? O LED está queimado, troca o LED. Mau contato, capriche na hora de fixar os componentes com fita adesiva, pois as hastes do LED e a bateria devem estar em contato direto com o papel alumínio. Tá? Então, essas são algumas dicas se a coisa não funcionar para aqueles colegas que vão realmente querer fazer esse circuito. Agora eu vou apresentar para vocês um vídeo que a nossa professora Ju fez aí para a gente, né, a professora Juliene, que é do Pensamento Computacional, da Alura, né? Está aí nessa pegada aí junto com a gente para essa integração com a robótica. Ela fez um passo a passo, um vídeo de um tutorial, tá? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Esse é o circuito em série semáforo. Verde, amarelo, vermelho.
O circuito é fechado só no papel alumínio, gente, tá? No clipe e o papel alumínio, tá bom? Não fique preocupado, você não vai levar choque no seu dedão ali, o dedão que a professora, acho que ali é a professora Michele, né, professora Michele que estava ali nesse vídeo agora fazendo esse tutorial para gente. Não fique preocupado, não vai levar choque, tá bom? Deixa eu ver se esse vídeo é o mesmo que está lá na nossa que está lá na nossa. Esse tal de Fred é fogo, viu? Que está ali na nossa página do formativo. Só um pouquinho. Deixa eu ver se é esse mesmo. Para não saber que eu passei direito. Ah, deixa eu ver. Eu acho que aqui é diferente. Espera aí. Ó. Pessoal, eu vou passar também o link desse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, que esse sim é o passo a passo para você montar o circuito. Muito, muito simples, muito fácil de fazer, tá? Só o problema é que requer os materiais, mas é bem fácil de fazer. Deixa eu abrir aqui, ó. Lá vai, ó. Eu vou estar construindo com vocês o circuito de semáforo. Primeira coisa é cortar as tiras do papel alumínio e tá colando ali no caminho do circuito. Então, eu vou estar passando cola em todo o circuito e logo a seguir eu vou estar encaixando, né, o papel alumínio. Eu indico que vocês dobrem ali na curva, né, e só cortem ali quando for necessário. Então, vou cortar bem em cima ali de contato e vou fazer isso em todo o percurso do circuito, né? Então, ali a parte final e na parte ali que fica com o contato passar a cola bem. Depois a gente vai colocar os LEDs, começando com o vermelho e atentando pela posição dele. A parte positiva maior vai ficar do lado direito e a menor negativa do lado esquerdo. Da mesma forma, a gente vai colocar ali o amarelo e o verde de forma que eles fiquem em pé, né? E com as perninhas em contato ali com o alumínio. Depois a gente vai estar colocando ali a bateria, lembrando que ela tem o polo positivo e negativo. A parte negativa vai ficar para baixo ali no contato com o papel. Depois eu vou fazer o encaixe do clips com a bailarina, vou marcar ali a posição que eu vou estar furando e para facilitar eu vou furar atrás para não rasgar ele, né? Então ali daí eu fecho atrás e vou ver como que fica o movimento ali. Para finalizar eu vou dobrar ali para que a parte negativa ele encoste na parte positiva da bateria ali e fique fixado. E depois eu vou fazer as testagens, né? Movendo o clipe, fechando o circuito e ajustando ali o contato, né? Então eu vou ali estar reforçando a fita adesiva para fixar melhor o LEDzinho, né? Então ali quando eu vou mexendo o clips, vai acendendo qual clips ali, qual circuito que eu quero abrir ou fechar. É isso, gente. Eu vou estar construindo. Deixa eu já passar para vocês o link desse vídeo também, tá? Colocar aqui para vocês no nosso chat. Recomendo fortemente, pessoal, principalmente o pessoal da física, pessoal das ciências, né, que gostarem de fazer, que quiserem fazer uma grande experiência com seus alunos, esse é um muito legal, gente, e já serve como integração com o pensamento computacional. Com a professora Marlene, eu até brinquei e falei que é a heroína, né, que levou tudo e tal. É muito interessante também, se você for fazer isso em sala de aula, muitas vezes é legal você dividir os alunos em grupos, né? Porque em grupos eles vão trocando ideia, cada um vai fazendo uma parte do trabalho, cada um vai colando ali os seus elementos e montando, enfim, o circuito, e isso torna o trabalho não só mais agradável, mas também mais efetivo até com relação à quantidade de material que você vai utilizar, e também a colaboração entre os alunos é fundamental, como a gente sabe, né, para a construção do conhecimento coletivo. Beleza?
Então, já está aí o link do vídeo para vocês. E voltando ali para o nosso roteiro. Opa, pois não? Ok. Deixa eu ler aqui para o senhor só um pouquinho, já leio. A parte da bateria, o lado negativo para baixo. Encoste somente no papel branco ou no alumínio. Ok, Creone, eu entendi. Vamos dar uma olhada ali de novo no vídeo para a gente ver? Ela mostra ali bem direitinho. Eu vou passar outra vez para vocês, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Tá. Deixa eu abrir aqui de novo o vídeo. Vamos lá. Construindo com vocês o circuito de semáforo. Tem ali Deixa eu quando adiantar for um pouco. necessário, na parte ali que fica com o contato passar, Ó, cola bem. agora. Depois a gente vai colocar os LEDs, começando com o vermelho, atentando pela posição dele, do lado direito, ali o amarelo e o contato ali com o alumínio. Depois a gente vai estar colocando ali a bateria, lembrando que ela tem o polo positivo e negativo. A parte negativa vai ficar para baixo ali no contato com o papel. Depois eu vou fazer o encaixe do clips com a bailarina, vou marcar ali a posição que eu vou estar furando e para facilitar eu vou furar atrás para não rasgar ele, né? Então ali daí eu fecho atrás e vou ver como que fica o movimento ali. Para finalizar eu vou dobrar ali para que a parte negativa ele encoste na parte positiva da bateria ali e fique fixado. E depois tem uma dobradura no esquema, Creone, que faz com que o polo negativo colhe ali e aí não dê, que dê para dar o contato, entende? Por isso aquele clipe, por isso que é importante aquele clipe ali, para firmar a bateria, para ela pegar mesmo firme no papel alumínio e dar o circuito, beleza? Mas isso tem no esquema, naquele modelinho lá, você pode baixar aquilo ali, ou abrir, ou imprimir só aquela página, e imprimir vários, né? Sei lá, de repente, você tem uma turma lá de 40 alunos, você faz 10 grupos de 4 alunos, já diminui assim a quantidade de material a ser utilizado, e faz aprendizagem por pares também, é bem bacana nesse sentido, bem efetivo, até facilita para acompanhar o trabalho das crianças. Beleza? Bem legal. Então, vamos em frente aqui no nosso roteiro, tá? Então, nós vimos aí esse, gente, olha só, sem tirar pedaço, sem arrancar, foi o nosso em ação, né? Nós vimos, e, de novo, gente, é bom sempre reforçar, por que a gente fez assim? Primeiro, por conta da questão dos materiais, tá? E depois, porque essa integração com a robótica, ela também já vem sendo trabalhada desde o início desse ano e até, se não me engano, do ano passado também. Os colegas que já fazem essa integração podem me dizer melhor. E, nesse sentido, já tem alguns colegas já fazendo essa prática, mas para nós é interessante que você tenha isso como sugestão e como alternativa, principalmente aqueles colegas que têm só o pensamento computacional nas suas escolas regulares, tá bom? Então, por isso que a gente optou por fazer dessa maneira, mas recomendamos fortemente que vocês façam isso com as crianças para elas terem essa experiência que é muito bacana. Tá bom? Vamos em frente. Vamos fazer um compartilhamento, foi compartilhado, está. Para saber mais, pessoal, então, olha só, a gente tem o Chibitronics, The Circuit Sticker Sketchbook, disponível em Chiptronics, né? Vamos dar uma olhada aqui, bem rapidinho. Vamos ver o que eles trazem para nós disso aqui. É um site, tá, gente? Que falam sobre justamente a questão dos circuitos. Deixa eu ver se traduz. Traduz. Olha que legal. E aí fica mais fácil para você entender. É só você clicar aqui com o botão direito, né? E aí pedir para traduzir, dependendo do seu navegador, no Chrome, traduziu, tá? O caderno de adesivos de circuito, aprenda o básico sobre circuitos eletrônica, com o nosso caderno de desenho interativo, escrito por nosso inventor. Tá? Então, tem bastante, olha aqui, ó. Tem vários modelos, pessoal, olha que legal.
você tem vários modelos de circuito que você pode utilizar e fazer com as crianças na sala. Deixa eu clicar num aqui, para a gente ver como é que ele vai abrir. Ó, circuito paralelo. Deixa eu pedir para traduzir para o português. Siga o vídeo tutorial abaixo para aprender como ligar vários LEDs com uma única bateria utilizando o circuito paralelo. Estaremos usando o modelo 2, circuito sticker sketchbook. Então, gente, é um site que vai mostrar para vocês como construir circuitos para um modelo básico de aprendizagem de eletricidade básica, né? Olha que belezinha que ficam aí os cadernos e tudo, né? Um troço bem interessante, né? Um site bem legal e ele está disponível para você, tá? Deixa eu pegar aqui o site aqui direitinho. Deixa eu colocar aí para vocês na nossa reunião. Ó, estou colocando aí, ó. É o Chibitronics, né? E outra referência que o nosso roteiro de hoje dá é o carro de garagem semáforo. Vamos ver esse. Carro de garagem. Fechei aqui. Carro de garagem. Vamos dar uma olhada nesse. Semáforo. O que é e o que significam as cores, tá? Então, aqui é muito mais uma descrição, né, do que é as cores e por que as cores do semáforo. É bem interessante, até como forma de curiosidade, né? Por que são utilizadas essas cores no semáforo? Também é interessante a gente passar um pouco de cultura, né, na perspectiva da criança aumentar realmente o seu conhecimento específico e geral, né? Lembra que uma das coisas que a gente vai aprender aqui é a questão das leis, das regras. A gente viu isso lá como incentivo, como estímulo na aula 10, né, de robótica. Então, é interessante, por isso que é bacana esse site aqui, essa referência que ele está deixando para nós, tá? Então, esse é o carro de garagem. Carro de garagem. Olha que legal. Deixa eu ver aqui se eu pego. Vou botar o link aí também para vocês. É um artigo, né? Uma reportagem que você também pode trabalhar com seus alunos, aí os colegas de outros componentes curriculares, né? Língua portuguesa aí bem interessante também, interpretação, né? Bem legal. Então, essas são as referências da nossa reunião. E tem mais aqui, ó. Aula 10, né? Que a gente já estava vendo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês da aula 10, né? Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais, aumentar um pouquinho. Aqui ele mostra bem o passo a passo, né? Bem claro para todo mundo, para que você possa ver, ó, como que se fixa o LED, tá? Lembrando sempre que há o lado menor para o lado direito, né? O lado maior para o lado esquerdo, para que haja, então, o circuito que vai fazer com que a lâmpada acenda. E cada vez que você for fixar a lâmpada, é sempre importante que você teste para ver se a lâmpada realmente está acendendo, tá? Antes de ir em frente, né? Então, aqui também tem, de novo, aquele check-out, né? Para você saber se realmente está funcionando direito, toda a parte de mecânica, feedback, tudo direitinho, tá? Para você não ficar perdido na hora de elaborar o seu trabalho com as crianças. Tá? Voltando aqui. Tá. Então, agora, gente, eu vou reservar esse tempo agora nosso para justamente a gente dar uma olhadinha e ver como que a gente pode trabalhar com o Scratch. Como que a gente faz o passo a passo com o Scratch. É importante, de toda a jornada, a gente ter ideia de como que a gente vai trabalhar com o Scratch para que a gente possa, então, começar a programar, né? Mas uma coisa importante, antes do Scratch, já a gente está na reunião, numa das reuniões que fazem essa ponte do pensamento computacional com a robótica, é importante mostrar para vocês também o site que é um dos principais
para fazer essa programação que você faz virtualmente acontecer concretamente, na realidade, no físico, que é esse aqui, ó. O mBlock. Gente, o mBlock é um site criado pelo governo chinês, tá? A Universidade da China. E o mBlock, ele foi criado justamente para que fosse, então, um site para que as crianças aprendessem, além da programação, a sua relação concreta, específica e direta com a robótica, né? E por que, quando você olha, você vê assim que o, o, o mBlock é muito, muito, muito parecido com quem? Com o Scratch, né? É muito parecido com o Scratch. Alguém saberia dos colegas me dizer por que é tão parecido? Eu acabei de mostrar o Scratch para vocês, né? Do pessoal que está vendo a primeira vez também, é claro. Mas por que será que o mBlock é tão parecido com o Scratch? Cri, 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 cri. Feito na China, né, Bruno? Ô, pessoal, esse pessoal é terrível. Feito na China. Olha, em parte, viu, Bruno? Em parte, cópia, mas não faz igual. Copia, mas não faz igual. Boa. Em parte, você tem razão, tá? Mas essa cópia, essa forma de copiar o Scratch, ela tem um motivo, ela tem uma explicação, né? Importante, por sinal. Vejam que o Scratch ele é uma criação lá do início dos anos 2000. E o mBlock é um pouco mais recente, é 2014, 2013, 2014, se não me engano. Por que o mBlock, então, criou, copiou, inclusive, a estrutura dos códigos do Scratch? Simples, a ideia dos professores chineses é que, como as crianças já tinham o conhecimento básico de programação aprendido no Scratch, com todo aquele formato do Scratch, né, a conformação de cores, os modelos dos códigos de programação, enfim, eles entenderam que para fazer um site, uma ferramenta que desse essa ligação da programação virtual com a robótica, teria, para criança, teria que ser parecido com o Scratch, porque àquela altura o Scratch já era muito difundido na parte educacional. E nós podemos estar ouvindo falar do Scratch agora, especialmente até depois do período pós-pandemia, né, quando nós estamos tendo aí, graças a Deus, essa evolução aí muito positiva dessa parte da educação da programação, parte da programação. Então, a gente está vendo essa evolução muito importante de... né, Rogério? Essa gente é terrível. Verdade, cara, verdade. Mas proporcionalmente, isso que você falou, também dá para dizer que o brasileiro, então, já nasce jogando capoeira. Uma boa, Rogério. O chinês já nasce lutando Kung Fu. Olha o Luiz aí, ó, o Luiz está concordando. Mas é verdade, gente. Então, foi por isso, né, brincadeiras à parte, né, foi por isso que, então, os chineses optaram por fazer o mBlock muito parecido com o Scratch, para que houvesse essa ponte, esse entendimento, esse reconhecimento por parte das crianças desse site que faria, então, a programação através de um mecanismo chamado Arduino, que é uma peça, um mecanismo da robótica específico para isso, para que, então, todas as programações que são feitas no mBlock são traduzidas para a parte real,
os protótipos se movimentam através da programação feita pelas crianças no MBlock. Tem outros sites também, mas o MBlock é um dos principais e utilizado aí na parte educacional da Secretaria de Educação. Voltando para o Scratch, gente, quis mostrar o MBlock justamente por conta dessa ponte. Voltando para o Scratch. Primeira coisa que a gente tem que fazer no Scratch é o que nós vamos programar. O que nós queremos fazer. Eu vou apresentar aqui para vocês apenas o básico, o inicial, do início do básico do Scratch, tá? Então, a primeira coisa é a gente escolher um ator. A gente vai ter sempre os elementos que nós utilizamos na programação, nós chamamos de atores do Scratch, tá? E onde que eu encontro esse ator? Gente, você pode encontrar na internet, você pode baixar de diferentes sites que existem na internet com vários atores disponíveis, ou você pode buscar esses atores no próprio Scratch. O Scratch já oferece uma coleção de atores que você pode utilizar. Como é que eu faço para procurar, para encontrar esses atores? Fácil. Você vem aqui, ó, você vem no gatinho. Está vendo o gatinho aqui embaixo? Ó? Quando eu passo o mouse em cima do gatinho, aí você aparece várias opções. Você aparece para selecionar, você aparece para pintar, você aparece para surpreender e você aparece para enviar um ator. Enviar de onde? Do seu computador. Você tiver uma figura dentro do teu computador que você queira usar, ele puxa do seu computador e coloca para você na área de programação. Mas eu vou escolher aqui, selecionar um ator. Quando eu clico na lupinha, ó, aparece uma coleção de atores que eu posso utilizar. Aí eu vou escolher, né, qual ator eu quero utilizar, tá bom? Você pode escolher entre todos os atores que o Scratch oferece, ou você pode escolher animais, você pode escolher pessoas, você pode escolher imaginários, você pode escolher dança, música, esportes, comida, moda e letras, tá? Você pode escolher qualquer um desses para ser ator, tá bom? Então, vamos ali nos animais, vamos ver os animais. Por exemplo, eu quero utilizar esse urso aqui, ó, tá vendo? E olha que detalhe legal, ele não é uma figura parada, ele vai poder desenvolver movimento na hora que você botar ele para se movimentar na sua programação. Você tem um besouro, você tem a borboleta, então eu vou escolher o urso. Pronto. Olha lá, ó. Assim que eu escolho um ator, ele vai para o meio do meu painel de programação, né, no painel onde vai acontecer, onde vai acontecer a programação, né, que a gente chama de palco, tá? A gente chama de palco. Ah, professor, então tem uma relação com o teatro? Tem. Então você tem atores, que são os que vão fazer parte aqui da tua programação, que vão concretizar a tua programação, e você tem o palco, que é isso tudo aqui onde você vai montar a sua programação. Ah, professor, mas esse palco ele pode ficar em branco? Não pode ter um fundo aí para a gente colocar aí nesse palco? Claro que pode. Aí você vem aqui, ó, no cantinho aqui, tá vendo? Ó, cenários, ó. Você tem vários tipos de cenário que você pode utilizar. Da mesma forma que você escolhe os atores, né? Você também escolhe os cenários. Você pode escolher selecionar um cenário do Scratch, você pode pintar, você pode ter uma surpresa, ou você pode carregar um cenário que você tem no seu computador. Eu vou escolher para selecionar o cenário. Quando eu clico em selecionar, olha só quanta coisa que aparece, vários modelos, tá? Você tem vários modelos de cenário disponíveis no Scratch. Aí você pode utilizar aquele que você quiser. Tem os imaginários, tá? Tem os de música, tem os de esporte, tem os do exterior, né, que é espaços abertos, interior, espaço, né, embaixo d'água e padrões. Tá? Então, eu vou escolher aqui um imaginário, eu vou escolher esse do castelo aqui. Ó. Pronto. Olha lá. Veja o que acontece. Já tem um cenário, já tem um palco para eu programar o meu urso que eu coloquei ali. Tá?
Então, gente, isso é o básico do Scratch. É quando a gente começa a programar alguma coisa no Scratch, tá? Então, sempre assim, eu vou escolher um cenário, um ator, né? E depois vou escolher um palco. Ou vice-versa também. Você pode escolher o palco primeiro e o ator depois. Ah, professor, não fiquei satisfeito com esse ator. Quero mudar. Então, você vem aqui, ó, na latinha do lixo, clica. Aí ele pergunta, quer deletar esse ator? Você clica em OK. Pronto, o ator foi embora. Aí você pode escolher outro ator que você queira. Você vai de novo lá na coleção de atores e você vai ver o ator que você acha, né, que pode substituir bem aquele ursinho ali. Eu vou colocar aqui o Danny, aqui, ó. Danny tem várias fantasias aí, ó, tá? Mas veja que Danny, ele tá assim, meio grandinho ali para o meu cenário. Ah, eu quero acertar, então, o tamanho, né, do Danny. Aí, como é que eu faço? Veja aqui, ó, tá vendo? Ó? Tamanho, ó, eu vou selecionar aqui, ó. O tamanho dele é 100%. Vamos que eu queira que ele seja só 50% do tamanho dele. Aí boto 50 ali no tamanho, clico em Enter, pronto. Já diminuiu, tá? A direção dele, a proporção dele, ele está em 90 graus, quer dizer que ele está em pé, né? Aí eu posso acertar aqui, ó, mudar a posição dele. Se eu quiser que ele fique deitado, se eu quiser que ele fique de cabeça para baixo, se eu quiser que ele volte para a posição inicial, aí eu venho até aqui. Pronto. Deixa eu botar certinho, beleza? Isso são vários recursos que o Scratch te oferece, tá? Ah, Fred, mas aí como é que eu faço para movimentar? Bom, aí é uma história que requer um pouco mais de atenção. Mas sempre que a gente pensa em começar a programar, a gente começa por aqui, gente, ó. Eventos. E o primeiro código que a gente coloca é esse aqui. Ou código, ou bloco de programação. O pessoal também utiliza muito para chamar isso aqui de bloco de programação. Por que eu boto quando bandeira verde for clicada? Porque ela já está aqui, gente, ó. Ela já está aqui. Tá vendo? Ela já está aqui. É essa bandeira que faz com que o jogo comece. E para o jogo parar? Aí é esse botão aqui, o botãozinho vermelho de pare, olha lá, já está escrito. Ah, Fred, mas no meu, pessoal que está entrando a primeira vez, né? Não apareceu esse pausar aí que está aparecendo no seu. Ah, porque aqui, gente, existe uma coisa, um grupo de recursos, né? Principalmente para quem utiliza o Chrome, que são recursos adicionais ao Scratch, que a gente chama de add-ons, tá? Scratch add-ons. Então, você tem vários recursos a mais que você pode utilizar no seu Scratch. Tá? E isso por quê? Porque o Scratch, apesar de ser um site grande, com grandes recursos aí para programação, tem algumas coisas que ficaram de fora desses recursos. Volta e meia eu recebo aqui no meu computador uma notificação de que existem novos add-ons, existem novos recursos para o Scratch. Onde é que fica esse add-on? Ele fica aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Sabe, lá em cima, não sei se está todo mundo utilizando o Chrome, tem uma pecinha do lado direito, lá em cima, que parece uma pecinha de jogo de quebra-cabeça. Essa pecinha é onde ficam os aplicativos que trabalham junto com o Chrome, né? Então, quando você abre aqui, ó, você tem lá, são as extensões, né? Então, eu clico em gerir extensões, aí vai abrir isso aqui para mim, ó. Essa página, gente, são as extensões que eu tenho do meu Scratch. Por exemplo, uma que vocês vão utilizar bastante, o pessoal do pensamento computacional já conhece, é o Blocklive, o Scratch Real-Time Collaboration. Esse Blocklive, gente, ele dá para você a chance de você trabalhar ao mesmo tempo no mesmo projeto com várias pessoas. Live quer dizer ao vivo. Então, enquanto você está fazendo a programação, você pode estar trabalhando junto com outras pessoas. Como é que eu faço isso? Aqui, ó. Blocklive Share, tá vendo? Ó, deixa eu abrir aqui. Blocklive Share, tá vendo aqui? Ó?
Eu clico aqui e aí aparece, ó, Add Collaborators, tá? Deixa eu ver aqui. Quem que fez hoje pela primeira vez, queridos? Entrou no Scratch pela primeira vez. Tem entrado. Janice, querida, qual foi o username que você escolheu? Coloca aqui no Meet para mim. Meu nome é ao contrário. Coloca no chat para mim, por favor. Escreve aí no chat, como você colocou lá, bem direitinho. Foi? Ah, tá aqui. Então, ó, eu pego aqui o nome da Janice, o username, copio, venho aqui no Scratch e coloco aqui, ó. Olha lá, ó. Veja lá que já apareceu o ícone da Janice. Então, se eu quiser que Janice trabalhe comigo nesse projeto, é só eu clicar no ícone dela, ó. Aí aparece para mim a página da professora Janice. Ela tem ali uma página inicial que ela vai poder colocar as informações dela, né? Isso porque eu demorei para arrumar um nome. Todos estavam ocupados. Ah, entendi. Aí você clica aqui no maisinho, tá vendo aqui, ó? Tá vendo o maisinho aqui, ó? Quando você clica, ó, pronto. Janice é uma colaboradora minha nesse projeto. Mais alguém colocou o nome hoje? Quem mais colocou o nomezinho hoje? Fez o username hoje? A inscrição. Luiz já tinha, Luiz? Ah, o Luiz está aqui, ó. Mandou aqui. Espera aí, Luiz. Deixa eu pegar aqui o Luiz. Pessoal que já conhece, eu peço desculpa, gente, mas a gente precisa apresentar isso para os colegas também, né? Olha lá, ó, já apareceu o professor Luiz ali, ó. Aí é só clicar no mais. Pronto, o professor Luiz é um colaborador desse projeto e ele pode trabalhar comigo ao mesmo tempo nesse projeto que a gente está fazendo, beleza? Então, agora eu tenho alguns colaboradores aqui comigo, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Opa. Estão todos ali já colaborando comigo nesse projeto. Se precisar, podem trabalhar nele, tá? Mas agora eu vou fechar esse projeto agora, vou voltar aqui para o nosso roteiro, né? Que já está na hora da gente. Infelizmente, o tempo passa muito rápido e agora já está na hora de nós encerrarmos, né, a nossa reunião. Eu quero, antes de mais nada, agradecer muito a presença de todos nessa reunião de hoje, tá? Quero agradecer bastante a atenção que vocês tiveram aí nessa reunião de integração do pensamento computacional com a robótica, né? Torço para que vocês consigam fazer realmente o esqueminha, né, do circuito para que tenha esse trabalho com os alunos de vocês. Qualquer dúvida, gente, estamos à disposição para que vocês possam realmente ter aí um tempo de qualidade nessa atividade. Vou colocar o link do formulário agora para vocês. Por favor, preencham enquanto eu estiver fazendo o encerramento da reunião. Tá? Colei aí. Por favor, podem ir preenchendo. A nossa turma é a turma C, né? Para quem ainda não... O pessoal que não lembra, né? Turma C. Coloquei aí, tá? E vocês podem ir preenchendo, mesmo tendo saído da reunião, pessoal, podem continuar preenchendo, né? Porque enquanto isso eu vou dizendo boa noite para vocês. Muito obrigado pela participação de todos nessa reunião, atenção, foi muito bacana. Quero agradecer muito a presença de todos, tá? E torcer para que vocês tenham aí uma semana muito boa, uma semana cheia de realizações, de alegrias, né? De coisas boas nas escolas, porque, afinal de contas, somos nós que tocamos a escola,
O foco é o nosso aluno, mas sem você, colega, nossa, a gente não conseguiria nada, tá bom? Muito obrigado, até a próxima semana, se Deus quiser. Tudo de bom e um abraço. Estamos à disposição sempre que precisarem, tá bom, gente? Por favor, não se acanhem, final de semana, não tem problema nenhum, tá bom? Valeu, pessoal, bom descanso, até mais. Valeu, professor. Um abraço. Querido, Tchau. um abraço, vão com Deus. Valeu, um abraço, queridos, tudo de bom aí. Obrigadaço. Obrigado pela presença, professor. Valeu. Deixa eu até parar aqui nossa gravação. Beleza.